Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre metabolismo de glicogênio. É uma aula em que nós vamos abordar tanto o catabolismo do glicogênio como o anabolismo do glicogênio. Então, nós vamos falar da via, né, de degradação de glicogênio e também vamos abordar a via de síntese de glicogênio. Em outras palavras, como uma célula mobiliza a reserva de glicogênio, retira dessa reserva de glicogênio as unidades monossacarídicas de glicose, e aí a célula, dependendo do tipo celular, ela vai dar um destino adequado para essa molécula de glicose. Ou essa glicose vai poder ser utilizada para a produção de energia, ou ainda essa glicose vai poder ser transportada para o meio extracelular, no caso, se a gente pensar em tecido hepático, as células vão transportar, vão secretar, podemos falar assim, essa glicose para o sangue, e aí essa glicose circulante no sangue poderá suprir diversos tecidos que requerem, em sua maior quantidade, a glicose para a produção de energia. Então, nós vamos abordar o metabolismo de glicogênio, é a nossa última aula sobre metabolismo anaeróbio. Nós já abordamos a via glicolítica, né, também chamada de glicólise, e também já abordamos a gliconeogênese. Então, não confundir glicólise com gliconeogênese. No caso, a glicólise é uma via metabólica catabólica, onde a célula retira dos nutrientes, né, melhor dizendo, retira da glicose energia na forma de ATP, na ADH, e produz ao seu final o piruvato, que pode ser endereçado, que pode ser destinado para alguns pontos, para algumas rotas, algumas outras rotas metabólicas que a célula necessite. A outra via que nós já abordamos foi a gliconeogênese, que é a síntese de uma nova molécula de glicose, é uma via antagônica à via glicolítica, não é idêntica à via glicolítica, não é o reverso completo da via glicolítica, porque nós vimos na nossa aula que existem três pontos chaves da gliconeogênese que se utilizam em enzimas distintas da glicose, da via glicolítica, e que a regulação da glicólise e da gliconeogênese estão intrincadas, estão relacionadas, uma vez que ambas as vias metabólicas elas se processam no citoplasma. O que nós vamos abordar agora nessa nossa aula é o metabolismo de glicogênio, e é bem verdade que o metabolismo de glicogênio, seja ele catabólico ou anabólico, ele também ocorre no citoplasma. Tá? Então, ele também precisa de um controle muito bem apurado para que essas vias contrárias, vamos dizer assim, antagônicas, não sejam processadas ao mesmo tempo, de forma que elas não estejam ativas ao mesmo tempo. Então, em um determinado momento, as células vão estar realizando o catabolismo do glicogênio e, em um outro momento, as células vão estar realizando o anabolismo de glicogênio. Tá? Então, nós vamos dar início à nossa aula. Sempre gosto de mostrar esse slide dos tipos de metabolismo, porque isso nos dá uma clareza muito grande do metabolismo que a gente vai falar na nossa aula. Então, a gente já abordou o catabolismo, né, da glicose, através da via glicolítica, e nós já falamos do anabolismo da glicose, que é a síntese de uma nova molécula de glicose realizada pela gliconeogênese. Então, isso nós já abordamos, e hoje o que nós vamos falar, né, nessa aula, que nós vamos falar, é sobre o metabolismo de glicogênio. Então, o catabolismo de glicogênio é a degradação do glicogênio, a mobilização, também podemos falar assim, mobilização do glicogênio, de forma que esse glicogênio ele vai sendo degradado, ele vai sendo mobilizado, e unidades de glicose vão sendo liberadas nas células, para as células.
Já o metabolismo anabólico, síntese de glicogênio, a glicose excedente, que não foi utilizada na produção de energia, muito porque a célula já está suprida suficientemente de energia, e aí, quando a célula tem muita energia, tem muito esqueleto de carbono, a célula tende a armazenar o excesso de glicose que existe no meio extracelular, na circulação, se a gente pensar nos animais, e aí estoca esse excesso de nutrientes, excesso de glicose na forma de glicogênio. Então, isso é o metabolismo anabólico. Só para a gente ter uma noção, o catabolismo do glicogênio, né, o metabolismo que realiza, o metabolismo catabólico do glicogênio é chamado de glicogenólise. Já o anabolismo do glicogênio, a síntese da molécula de glicogênio, é chamado de glicogênese. Em uma aula anterior, eu falei para vocês tomarem muito cuidado com os nomes das vias metabólicas, porque elas são muito semelhantes. Então, eu sugiro a vocês a colocar no papel, escrever os nomes das vias metabólicas, por exemplo, glicólise, gliconeogênese, glicogênese e glicogenólise. E particionar essas palavras de forma que vocês entendam o que significa cada termo. Então, se a gente fala glicogênese, glicogênio de glicogênio, né, e gênese de síntese de glicogênio. Se nós falamos da via metabólica glicogenólise, o glicogênio é de glicogênio e a lise de quebra de glicogênio. E aí fica fácil a gente entender qual a função da via metabólica. Tá? E aí a gente não confunde uma via metabólica com a outra. Tá? Bom, sobre o metabolismo de glicogênio, como vocês podem ver, ele pode ser de síntese, né, de glicogênio, metabolismo anabólico, ou ele pode ser um metabolismo de degradação, que é chamado de glicogenólise. Tá? Sobre o glicogênio, é importante a gente passar para vocês algumas características desse metabolismo. Tá? Então, é uma forma de armazenamento da glicose em excesso em vertebrados, tá? Em alguns micro-organismos. Então, por exemplo, levedura de panificação, né? Levedura que nós também utilizamos para produzir o álcool combustível, né? O bioetanol combustível, ou o álcool, né? Na indústria alimentícia, para a indústria alimentícia, né? Para a confecção de bebidas alcoólicas, são utilizadas, né, micro-organismos, são chamados de levedura, né, da espécie Saccharomyces cerevisiae, que são capazes de acumular glicogênio. Tá? Existem dois tecidos que são capazes de produzir uma grande quantidade de glicogênio. Um deles é o tecido muscular e o outro é o tecido hepático, né, o fígado, representado, né, exclusivamente aí pelo fígado. E são muito importantes esses tecidos, e a finalidade de acúmulo do glicogênio são distintos nesses dois tecidos. Se a gente pensar no músculo, o músculo está muito mais envolvido com o processo de contração muscular. Então, o glicogênio acumulado em determinados momentos pelo músculo, eles vão servir para quê? Vão servir para serem mobilizados num momento de necessidade de contração muscular. Então, esse glicogênio ele vai ser degradado, vão ser formadas unidades de glicose, para falar a verdade, nós vamos até ver mais à frente, não é glicose na sua forma simples, é uma glicose fosforilada, é a glicose 6-fosfato, e aí uma vez a glicose 6-fosfato sendo formada, o músculo vai utilizar essa glicose 6-fosfato pela via glicolítica, pela glicólise, para a produção de energia, como nós já vimos numa aula anterior. Já o fígado vai ter uma outra função, vai dar um outro destino para essa molécula de glicose, que é formada a partir da mobilização do glicogênio, que é formada a partir da degradação do glicogênio. No caso do fígado, como ele age, ele sofre estímulo por hormônios, né? E dois hormônios, a gente já abordou na aula anterior, né? Que é o glucagon e a insulina. Esses hormônios, eles vão controlar o funcionamento do fígado de acordo com a concentração de glicose no sangue. Então, se existe uma alta concentração de glicose no sangue, o pâncreas vai liberar, vai produzir e secretar o hormônio insulina, e a insulina vai se ligar
as células hepáticas e, dessa forma, essas células hepáticas vão adaptar o seu metabolismo energético de forma que ela possa produzir energia, e uma vez produzindo energia suficiente, depois esse excesso de glicose possa ser estocado na forma de glicogênio. No caso do hormônio glucagon, ele age de uma forma diferente da insulina. Primeiro, porque existem receptores específicos para cada um desses hormônios nas células hepáticas. Isso é bem verdade. Então, existe um receptor específico para a insulina, e aí vai existir uma via de sinalização intracelular específica para a insulina, e o glucagon também possui um receptor específico, e, mediante esse receptor específico, vai ser desencadeado uma outra via de sinalização intracelular. Tá? No caso do glucagon, ele é um hormônio que é secretado também pelo pâncreas, mas ele sinaliza uma baixa concentração de glicose no sangue. Então, quando ele é reconhecido pelas células hepáticas, ele provoca uma mudança, né, no metabolismo dessas células, de forma que elas vão quebrar a reserva de glicogênio, vão liberar moléculas de glicose para jogar essa glicose na circulação e assim suprir outros tecidos que sejam que requeiram, né, a glicose para a produção de energia. Então, notem que são os dois tecidos que conseguem produzir maior quantidade de glicogênio, tá? Conseguem acumular uma grande quantidade de glicogênio. É até curioso, né, porque o fígado, as células hepáticas, né, se a gente for pensar em célula, as células hepáticas são capazes de acumular glicogênio em uma concentração muito maior do que as células musculares. Então, se a gente for pensar a nível celular, as células hepáticas elas acumulam muito mais glicogênio do que as células musculares. Mas sabendo que o tecido muscular ele é muito mais abundante nos animais, né, nós vamos encontrar, óbvio, uma riqueza muito maior de glicogênio no tecido muscular no todo, né, no organismo inteiro, no animal inteiro. Tá? Mesmo porque, se a gente comparar o peso, né, o tecido muscular de um animal e o tecido hepático de um animal, a gente vai ter muito mais músculo do que fígado, né, do que tecido hepático. Tá? Mas a finalidade que eles dão para essa reserva de glicogênio é distinta. Né? O músculo utiliza a reserva de glicogênio no momento de necessidade de contração muscular. Já o fígado, ele utiliza, né, ele degrada o glicogênio quando existe uma necessidade de disponibilizar, de liberar glicose para a circulação sanguínea. Então, se a gente for pensar no fígado, ele seria aquele órgão, né, altruísta, né, em que ele produz, né, uma determinada molécula, no caso a glicose, a partir da quebra do glicogênio, né, a partir da via glicogenólise. É bem verdade que a gliconeogênese também tem um papel importante nessa produção de glicose e liberação para o sangue. Tá? Então, se a gente pensar no fígado, é importante que a gente saiba que tanto a gliconeogênese como a glicogenólise vão estar sendo processados ao mesmo tempo, de forma que as células hepáticas consigam produzir a maior concentração possível de glicose e liberem essa glicose no sangue. Tá? Bom, o glicogênio ele se apresenta na forma de grânulos citoplasmáticos, que apresentam em sua composição glicose e todas as enzimas envolvidas na síntese e na degradação de glicogênio. Então, se a gente olhar essa figura aqui no canto inferior direito, né, nós vamos ver vários grânulos, né, vários pontinhos pretos bem densos. Cada ponto denso, cada grânulo denso, escuro aqui, preto que vocês estão vendo, é um grânulo de glicogênio. E nesse grânulo de glicogênio existe glicogênio, existe glicose, e existem todas as enzimas envolvidas na sua síntese e na degradação. Então, todas as enzimas envolvidas na glicogênio e também na glicogenólise, elas se encontram nesses grânulos de glicogênio. E esses grânulos de glicogênio se encontram no citoplasma. É mais um exemplo, né, de duas vias metabólicas que ocorrem
no mesmo compartimento celular, no caso aí o citoplasma, e que tem funções contrárias. A glicogênese sintetiza o glicogênio, né, a via de síntese de glicogênio, e a glicogenólise de degradação do glicogênio. Tá? Eu não abordei, mas voltando aqui ao assunto do tecido muscular e tecido hepático, é bem verdade que esses tecidos eles acumulam glicogênio em momentos distintos. Tá? Durante o dia, o músculo ele tende a degradar a reserva de glicogênio para que o músculo tenha glicose para realizar o processo de contração muscular, mediante a degradação e oxidação dessa molécula de glicose para a produção de glicose. Mas durante a noite, quando nós vamos dormir, o músculo faz o contrário. O músculo ele passa a utilizar uma reserva, passa a utilizar um metabolismo lipídico, isso a gente vai ver numa aula futura, e passa a acumular glicogênio. Isso durante a noite, para quê? Para que na manhã seguinte, no dia seguinte, o tecido muscular tenha restituído a sua reserva de glicogênio e assim consiga produzir energia a partir da glicose proveniente dessa reserva de glicogênio. Isso para uma questão de necessidade de contração muscular. Já o fígado ele vai agir de acordo com o sangue. Então, se existe uma alta concentração de glicose no sangue, o fígado ele vai operar sendo estimulado pela insulina. E aí ele vai absorver esse excesso de glicose, vai produzir energia, as células hepáticas vão produzir energia, e uma vez as células hepáticas estando suficientemente supridas de energia, elas vão armazenar o excesso da glicose na forma de glicogênio. Tá? Em outro momento, se existe uma baixa concentração de glicose, aí o fígado vai agir através do estímulo causado pelo glucagon. E aí vai ocorrer a degradação do glicogênio pela glicogenólise. Tá? Então, essas são as condições em que esses tecidos, basicamente, podem acumular ou podem degradar glicogênio. Muito do que o senhor conhece sobre o metabolismo de glicogênio e sua regulação, bem como doenças provenientes de defeitos do metabolismo de glicogênio, foram desvendados entre as décadas de 20 e 50. Então, o que nós conhecemos do metabolismo de glicogênio já está consolidado, é um conhecimento muito vasto da parte metabólica, da parte regulatória de ambos os metabolismos, né? Tanto o catabólico como o anabólico, né? Tanto da glicogenólise como da glicogênio. E também já se conhece muito bem diversas doenças causadas por defeitos do metabolismo de glicogênio, e aí a gente chama esses defeitos, essas doenças, de erros inatos de metabolismo. Então, doenças que são causadas por falta de uma determinada enzima, a gente vai ver isso mais na frente, do metabolismo de glicogênio são denominadas, né, erros inatos do metabolismo. Tá? E pode ser por conta de mutações, e aí defeitos mais variados possíveis, que aí não é muito o foco da nossa aula de hoje. Tá? E a importância do metabolismo de glicogênio, a vantagem do metabolismo de glicogênio é que o glicogênio ele é uma forma rápida e fácil de disponibilizar unidades de glicose para o metabolismo celular. Então, o glicogênio é uma reserva de glicose em que a célula pode tanto rapidamente sintetizar glicogênio, como também pode rapidamente degradar esse glicogênio. E aí a gente vai ver isso nos próximos slides. Tá? Bom, falando sobre a molécula de glicogênio em si, nesse slide, nós estamos vendo aqui uma molécula, né, com vários hexágonos, né, podemos dizer assim, amarelos. Cada hexágono desse representa a molécula de glicose. Aí aqui a gente já tem um pedaço, né, dessa molécula de glicogênio amplificada, vamos dizer assim, né, maximizada, né, aumentada. Tá? E a gente tem que entender que a molécula de glicogênio é uma molécula muito ramificada. Se vocês observarem nessa figura, vocês vão ver várias extremidades
né, dessa molécula de glicogênio. E aí, se a gente for mais para o interior dessa molécula, a gente vai ver várias ramificações dessas cadeias monoméricas de glicose, né, desse polímero de glicose, que é o glicogênio. E aí, essas unidades monoméricas, essas unidades de glicose no glicogênio, elas podem estar unidas através de um tipo de ligação glicosídica álcool 4, faz parte, né, da ligação da cadeia principal. Então, toda a cadeia central, se a gente for pensar, você vai ter ligações álcool 4, ligações de glicosídicas álcool 4. No entanto, nas ramificações, a gente tem um outro tipo de ligação, que é a ligação álcool 6. Significa alfa, o que significa 1, o que significa 6? Alfa significa que a posição da hidroxila está voltada para baixo do plano da molécula de açúcar. E o 4 ou 6 representa, né, o grupamento, o carbono que está envolvido nessa ligação. Então, se a gente for contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esse carbono número 1, ele está fazendo uma ligação com o carbono número 6 de uma outra molécula de glicose. E aí fica fácil a gente contar também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a ligação fica sendo chamada de ligação glicosídica. Por que glicosídica? Porque são duas glicoses, dois açúcares se unindo. É uma ligação covalente, uma ligação resistente, entre o carbono 1 e o carbono 6 da outra molécula de açúcar. Então, fica sendo chamada de ligação glicosídica alfa-1,6. E a ligação glicosídica alfa-1,4 é entre o carbono 1 de uma unidade de glicose e o carbono 4 da outra molécula de glicose. É só uma questão da gente contar os carbonos para a gente entender esse tipo de ligações. Existem vários outros tipos de ligações glicosídicas, beta-1,4, beta-1,6, tá? E isso vai depender do açúcar que será formado. A síntese de glicogênio, começando pela síntese de glicogênio, pela glicogênese, ela é iniciada pela fosforilação da glicose, pela enzima hexocinase ou também pela glicosinase. A glicosinase é uma enzima específica do fígado, tá? A hexocinase é encontrada em todas as células de todos os tecidos e a glicosinase é uma enzima específica do fígado. Qual a diferença? Existe alguma diferença entre essas enzimas? Existe. Existe uma diferença muito importante, que é a afinidade que essas enzimas, tanto a hexocinase como a glicosinase, têm pela glicose. Então, se a gente for pensar na hexocinase, se a gente for comparar a hexocinase e a glicosinase, que catalisam a mesma reação enzimática, que é o quê? Fosforilação da glicose, gerando glicose 6-fosfato com o gasto de ATP, gasto de energia. Então, essas duas enzimas que catalisam a mesma reação enzimática, elas têm características diferentes. Né? E uma dessas características, que é uma característica muito importante para o metabolismo celular e para o funcionamento dos tecidos, é a afinidade que essas enzimas têm pelo seu substrato. A hexocinase tem uma afinidade muito maior pelo seu substrato do que a glicosinase, que né, no caso da glicosinase, é uma enzima hepática. Isso tem a sua vantagem. Qual é a vantagem? Quando as concentrações de glicose no sangue estão baixas, os outros tecidos que utilizam que possuem, né, e utilizam a hexocinase para catalisar essa reação, mesmo com baixas concentrações de glicose, vão poder fosforilar essa glicose, gerando glicose 6-fosfato e, consequentemente, essa glicose 6-fosfato vai ser direcionada, vai ser destinada a uma determinada rota metabólica, uma determinada via metabólica. No entanto, a glicosinase, como tem uma afinidade mais baixa que a glicose, ela vai precisar de quê? De que tenha uma concentração de glicose mais alta no sangue, para que ela possa o quê? Reconhecer essa glicose como substrato e fosforilar essa molécula, gerando glicose 6-fosfato. Então, isso é uma vantagem, de forma que o fígado só vai absorver essa glicose do meio externo quando realmente tiver uma quantidade grande de glicose no sangue, uma grande quantidade de glicose circulante.
Tá? Isso que eu estou falando é característico dos animais. Tá? Característico dos animais que possuem tecidos diversos, tem tecido hepático, né, que tem glicosinase, e outros tecidos que tem a hexocinase como o principal enzima para catalisar essa fosforilação da glicose, a glicose 6-fosfato. Uma vez a glicose 6-fosfato sendo formada, ela vai sofrer uma isomerização por uma enzima chamada de fosfoglicomutase. E aí essa fosfoglicomutase, ela vai converter a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Uma vez essa glicose 1-fosfato sendo formada, tá, ela vai ser ligada a um nucleotídeo rico em energia, que é o UTP, o lidil trifosfato, e aí vai ser formada UDP-glicose. Na verdade, essa formação de UDP-glicose é muito importante porque vai ser o UDP que vai ser o carreador da glicose para que a enzima, né, de síntese de glicogênio possa utilizar essa glicose para a incorporação na molécula de glicogênio. Mesmo porque a molécula de glicogênio ela já é pré-existente. Já existe, né, um que a gente chama de iniciador, um primer, né, uma molécula bem pequenininha de glicogênio, vamos imaginar, pré-formada, e aí a enzima de síntese do glicogênio vai, né, realizando essas ligações alfa-4, alfa-6, fazendo o crescimento da molécula de glicogênio. Só que para fazer essa incorporação de unidade de glicose, essa glicose precisa estar ativada. E aí essa ativação ocorre através da ligação da glicose 1-fosfato ao UTP, tá? Formando UDPG ou UDP-glicose, como vocês preferirem chamar. Tá legal? E a enzima que catalisa essa reação é chamada de UDPG pirofosforilato. Tá? Uma vez formada essa UDP-glicose ou UDPG, a enzima de síntese de glicogênio, que é chamada de glicogênio sintase, vai transferir essa unidade de glicose para a cadeia de glicogênio pré-formada. E aí fazendo o quê? O crescimento dessa cadeia polimérica de glicose, fazendo proporcionando o crescimento dessa molécula de glicogênio. Tá? Notem que um detalhe, a unidade de glicose que vai ser incorporada na molécula pré-existente de glicogênio sempre ocorre através da ligação do carbono 1 ao carbono 4, isso se for cadeia central. Se for ramificação, vai ser carbono 1 está ligado ao UDP, né, ao carbono 6 da molécula pré-existente. E aí essa ligação é sempre através, né, do carbono 1 com o terminal não redutor da molécula de glicose. Mesmo porque, se a gente for pegar a molécula de glicose, o poder redutor da molécula de glicose está associado, né, aos ligantes do carbono 1. Bom, aqui é mais a química, né, da reação catalisada pela enzima UDPG-glicose, pela fosforilase. Aqui é a molécula de UDPG, então aqui tem a uridina, aqui nós temos uma ribose, né, nós temos um grupamento fosfato, né, do UDP. Notem que antes de formar o UDP-glicose, né, o UDP estava na forma de UTP, aqui, base, ribose e os 3 fosfatos. Então, aqui é o nucleotídeo trifosfatado, né, que é o UTP, uridina trifosfato. Quem é uridina? É uma base nitrogen, é um nucleotídeo, né, utilizado para a síntese de RNA, mas que também tem outras funções no interior da célula. Tá? Uma dessas é servir como carreador, né, das unidades glicídicas, da glicose ativada. Tá? Então, em caso, se vocês quiserem, vocês podem se debruçar, mas eu não vou me deter muito sobre o mecanismo enzimático, né, da reação catalisada pela UDPG, pirofosforilato. Bom, então, se nós temos o crescimento da molécula de glicogênio, e esse crescimento da molécula de glicogênio é catalisado, né, é proporcionado pela enzima glicogênio sintase, nós vamos ter a adição de novas moléculas de glicose à cadeia que está crescendo da molécula de glicogênio. Tá?
Até que vai chegar um momento, né, que a molécula central, que é a cadeia central de glicogênio, todas elas unidas, né, por um tipo de ligação alfa-4, que vocês estão vendo, né, ó, alfa para baixo, um carbono 4, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui o carbono 1. Alfa-4, todas essas ligações glicosídicas ligando as moléculas de glicose nessa cadeia aqui são alfa-4. Mas chega um momento que a cadeia fica muito grande. E aí, para facilitar o reconhecimento da glicogênio sintase e tornar essa enzima mais ativa, incorporando novas unidades glicídicas, existe a ação de uma enzima que é chamada de enzima ramificadora de glicogênio. Então, aqui está em inglês, né? Glycogen Branch Enzyme, ou seja, enzima ramificadora do glicogênio. Então, essa enzima, ela catalisa a transferência de uma parte dessa cadeia central para onde? Para o início dessa cadeia, formando uma ramificação. Notem que essa ligação glicosídica ao compacto ela é quebrada e é formada uma outra ligação aqui glicosídica também, alfa-1,6. Alfa-1,6. Tá legal? E aí, o que acontece? Olha que o interessante dessa ramificação é que de um terminal não redutor que servia para incorporar novas unidades de glicose, o glicogênio passa a ter o quê? Duas extremidades. Isso facilita muito e torna muito veloz o crescimento da molécula de glicogênio. Nunca esquecendo que essas ramificações vão crescer também de acordo com o crescimento da molécula de glicogênio. Tá? E aquela glicose pré-formada que eu falei para vocês, é esse core, esse glicogênio core que nós temos aqui. Na verdade, esse glicogênio core é formado por glicogênio, por um pedacinho iniciador, né, de glicogênio, associado a uma proteína que se chama glicogenina. Aqui é mais uma vez um outro modelo mostrando a ramificação da molécula de glicogênio. Então, aqui você já tem uma cadeia central, aqui você tem uma outra cadeia central. Quando eu chamo de cadeia central, eu chamo de uma cadeia que é formada somente por ligações alfa-4. Então, tanto esta cadeia como esta cadeia aqui são formadas, né, por ligações glicosídicas alfa-4. Então, notem que de duas extremidades não redutoras para incorporação, quando existe a ramificação, a transferência dessa parte aqui da molécula para a outra cadeia, você tem o quê? O surgimento de uma outra extremidade. Isso facilita a incorporação. Ao invés de ser incorporada a glicose aqui nessa extremidade, nessa outra, em duas extremidades, passa a ter o quê? Uma, duas, três extremidades. Isso é crescente, como eu já falei para vocês. Tá? Notem outra característica também. Cada ramificação ela é criada com um espaçamento de 4 unidades de glicose. Então, se você tiver aqui uma ramificação, você conta 1, 2, 3, 4, e você tem a formação de outra ramificação. 1, 2, 3, 4, e aí aqui você teria, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui você teria uma outra ramificação. É assim que funciona, né, a enzima ramificadora do glicogênio. Bom, e quando o glicogênio acaba, né? Aqui é um exemplo, eu já até falei para vocês, o glicogênio, aqui tem o esquema da molécula de glicogênio, notem como ele é ramificado, mas observe o núcleo dessa molécula de glicogênio. Ele é um núcleo que permanece, que não acaba, que a célula não consegue mobilizar, né? Na verdade, não consegue mobilizar por uma incapacidade da enzima de degradação de reconhecer essas moléculas pelo seu sítio ativo. Então, você tem um primer iniciador, né, com moléculas ligadas, né, a molécula de glicogênio já pré-formadas, e aqui você tem uma proteína que é chamada glicogenina. Tá? Então, na verdade, isso impede com que o glicogênio ele acabe totalmente e facilita no momento da célula de sintetizar glicogênio. Né? A enzima que sintetiza glicogênio, né, no grânulo de glicogênio, quando ela está ativa, ela reconhece esses iniciador, né, esse primer iniciador, e
e começa a inserir as unidades de glicose. Bom, uma vez falado sobre a síntese de glicogênio, né, e da síntese de glicogênio, o que eu gostaria que vocês atentassem, né, e que eu gostaria de chamar a atenção, é para a enzima de síntese propriamente dita, que é a glicogênio sintase. Mesmo porque vai ser essa enzima que vai ser importante para a gente compreender o processo de controle, de regulação da glicogênese e também da glicogenólise. No caso da glicogenólise, uma outra enzima mais na glicogênese, a glicogênese sintase. Bom, no caso da degradação do glicogênio, que é chamado de glicogenólise, essa glicogenólise, né, ela é nada mais nada menos do que a degradação, né, da molécula de glicogênio, a quebra da molécula de glicogênio. Quando a gente fala da quebra da molécula de glicogênio, a gente tem que entender que ocorre a liberação, né, de moléculas monossacarídicas, de unidades simples de glicose. Tá? Essa unidade simples de glicose, né, essa degradação do glicogênio em unidades simples de glicose pode se dar por duas formas. Pode se dar por fosforólise ou por hidrólise. Quando ocorre a fosforólise, você tem a incorporação de um fosfato inorgânico, né, para auxiliar nessa quebra da ligação glicosídica. Óbvio que essa quebra ela é mediada por uma enzima, se chama glicogênio fosforilase. Então, essa enzima glicogênio fosforilase, o que ela faz? Ela, através de uma fosforólise, ela quebra a ligação glicosídica ao 1,4, libera uma unidade de glicose ligado a quem? A um fosfato. Tá? E aí você tem aqui a molécula de glicose fosfatada. Para falar a verdade, nós temos aqui quem? A molécula de glicose, né? Um fosfato. Por que um fosfato? O fosfato que foi utilizado para a fosforólise do glicogênio, ele está ligado ao carbono 1. Posteriormente, essa glicose 1-fosfato ela vai ser isomerizada em glicose 6-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. Então, notem que essa fosfoglicomutase é uma enzima que a gente encontra tanto na síntese de glicogênio como na degradação de glicogênio. Na síntese de glicogênio, a fosfoglicomutase ela transforma, converte glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. E aí essa glicose 1-fosfato depois vai ser incorporada na molécula, né, de UDP ou de UDPG, tá? Que vai ser o carreador da glicose para a glicogênio sintase. No caso da glicogenólise, da degradação de glicogênio, essa enzima fosfoglicomutase, ela vai converter glicose 1-fosfato, que é formado na quebra do glicogênio por fosforólise, em glicose 6-fosfato. Então, mais uma vez, a fosfoglicomutase, durante a glicogenólise, ela vai converter glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Da onde vem essa glicose 1-fosfato? Vem da quebra do glicogênio por fosforólise, mediado pela enzima glicogênio fosforilase. Tá? Porque eu falei no início que o glicogênio pode ser quebrado de duas formas. Uma forma a gente já viu que é a fosforólise, e que tem uma vantagem muito grande, porque como quebra o glicogênio por fosforólise, a molécula que é liberada já tem um grupamento fosfato, né? Aqui no caso glicose 1-fosfato e glicose 6-fosfato. Então, se essa glicose for utilizada na via glicolítica, não existe a necessidade de se gastar uma molécula de ATP para se produzir glicose 6-fosfato. Não sei se vocês se recordam, mas a primeira reação da via glicolítica é o quê? É a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato, reação catalisada pela hexocinase. Isso gasta, essa reação catalisada pela hexocinase ou pela glicocinase, né, do fígado, gasta uma molécula de ATP. Na quebra do glicogênio por fosforólise, gera-se uma molécula de glicose fosfatada, uma molécula de glicose, né, fosforilada, no caso, vamos pensar assim, né?
ou fosfatada, né, até melhor dizendo, fosfatada, mas que foi gerada por fosforólise do glicogênio. Tá? Então, não existe gasto de energia, né, para gerar essa glicose 6-fosfato, e um outro fato muito interessante também, uma outra vantagem muito interessante também, é que como essa molécula aqui, fosfatada, que tem o grupamento fosfato, ela tem carga negativa, essa molécula aqui de glicose 6-fosfato, ela não perdida pela célula, ela é retida, né, dentro da célula, até que a célula decida qual finalidade, qual destino vai dar para essa glicose 6-fosfato. Ou vai destinar ela para a via glicolítica, para a produção de energia, ou vai destinar essa glicose 6-fosfato para a gliconeogênese. E aí, na gliconeogênese, essa glicose 6-fosfato, ela vai ser alvo da glicose 6-fosfatase, né, a última enzima da gliconeogênese, gerando glicose para a liberação dessa glicose para o meio externo. Tá? Mas o glicogênio ele também pode ser quebrado por hidrólise. E aí, quando ele é quebrado por hidrólise, aí sim ele libera somente uma molécula de glicose. E aí, se a célula precisar manter essa glicose dentro dela, ela vai precisar fosforilar, vai precisar gastar uma molécula de ATP para fazer como eu posso dizer, esse aprisionamento dessa molécula de glicose que foi gerada por hidrólise. Tá? Bom, então, essa enzima, a glicogênio, né, fosforilase, ela sempre vai quebrar a molécula de glicogênio nas ligações alfa-1,4. Tá? E sempre vai ser por fosforólise. No entanto, existem as ramificações, e essa enzima glicogênio fosforilase, ela não reconhece essas ramificações. É uma outra enzima, é uma alfa-6 glicosidase, que vai quebrar essa ligação glicosídica alfa-6. E, em geral, essa quebra é por hidrólise. Então, notem a diferença. Né? As cadeias centrais das ligações glicosídicas alfa-1,4 sempre serão quebradas por fosforólise. E as ligações glicosídicas alfa-6 das ramificações serão quebradas por hidrólise. Então, ligação alfa-1,4 quebrado por fosforólise e ligação alfa-6 quebrado por hidrólise. Então, óbvio, que na degradação do glicogênio vão ser geradas, né, moléculas, né, de glicose fosfatadas, né, glicose no fosfato para depois ser convertida em glicose 6-fosfato, e também unidades simples, né, de glicose que não estão fosfatadas. Mas notem que, pela quantidade, né, pela existência de moléculas, né, de glicose unidas, pelo tipo de ligação alfa-1,4, a quantidade de moléculas, né, de glicose fosfatadas geradas vai ser muito maior do que as moléculas de glicose que não estarão fosfatadas, tá? Mesmo por conta da riqueza da cadeia central em relação às ramificações do glicogênio. Bom, então aqui são os sítios, né, de clivagem, né, sítios de quebra pela enzima alfa-6 glicosidase. Tá? Então, notem que cada seta dessa mostra uma ramificação. Então, todo ponto de ramificação vai ser alvo da enzima alfa-6 glicosidase. E aí, essas ramificações, né, para a molécula de glicose que vai ser liberada nessas ramificações, vai liberar glicose não fosfatada por conta, né, do mecanismo de ação da reação que é o hidrólise. Bom, aqui algumas propriedades da glicogênio fosforilase, aqui é um esquema, né? Vocês vão notar, e vocês devem ter acompanhado isso com o professor Anderson, né? Essa aqui é a conformação tridimensional, né, da glicogênio fosforilase, da enzima que quebra o glicogênio, que degrada o glicogênio. Então, notem que nessa enzima ela tem folhas beta, né, possui alfa-hélice,
né, e a associação desses aminoácidos, né, das cadeias laterais desses aminoácidos, as interações entre esses aminoácidos, por diversos tipos de interações não covalentes, tá? Essas interações permitem que essa enzima adote uma estrutura. Só que é importante a gente observar que existem regiões muito interessantes nessa glicogênio fosforilase, por exemplo. Existe um sítio de ligação ao NPC, existe uma serina 14 que pode ser fosforilada por uma sinase, tá? Existe um grupamento prostético que é chamado de PLP, ou piridoxal fosfato, que é proveniente, né, de uma vitamina da nossa dieta, que está aqui, ó, no centro ativo e tem uma participação bastante importante na quebra do glicogênio. Esse aqui é um outro modelo, né, mostrando também essas regiões que eu falei para vocês, e falar a verdade que a glicogênio fosforilase, essa enzima, ela tem dois estágios. Um estágio A e um estado, né, B, que a gente vai ver isso mais na frente. Passa esse slide, que é uma reprodução dos slides anteriores, é só para vocês observarem como uma estrutura de uma proteína pode ser representada, né? Através, mostrando as suas estruturas primárias, de alfa-hélice, aqui beta-preguiada, aqui uma volta beta, aqui ó, uma volta beta, né? Todas essas regiões que vocês estudaram com o professor. Uma outra forma é através só de linhas, né? E aí você não consegue definir bem quais são as regiões de alfa-hélice, quais são as regiões de folha aberta, e aqui de esferas, né? De bolas. E que, da mesma forma, você não vê as estruturas primárias, mas você tem uma noção, né, das regiões, né, dos domínios, né, de ligação ao amino específico, domínio de ligação ao piridoxal fosfato, e assim por diante. Aqui algumas doenças relacionadas ao metabolismo de glicogênio, então vocês podem ver aí vários tipos de doenças, né? Aqui nessa tabela vocês vão ver a enzima afetada, então, ó, glicogênio sintase, né? Qual é o tecido que é afetado? Fígado. Quais são os sintomas? Né? A baixa concentração de glicose no sangue, né? Alta concentração de corpos cetônicos, que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar isso mais à frente, né? E infelizmente, a morte prematura. Né? Então, é uma doença relacionada ao metabolismo de glicogênio muito severa que causa o óbito precoce, né, dos recém-nascidos. Tá? Mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é essa doença aqui de McArdle, né, que é tipo 5. Essa doença ela é causada, né, por um defeito da enzima fosforilase, né, na glicogênio fosforilase muscular, né, o tecido é o muscular, e o que acontece quando a pessoa tem deficiência nessa enzima causada por essa doença? Né, você tem a indução, né, de cãibra, né, a contração muscular provocada pelo exercício, ela trava, sente-se muita dor, né, e o tecido muscular, as fibras musculares, elas se rompem e liberam, extravasam seu material sarcoplasmático para o sangue. Tanto é que a mioglobina ela acaba até sendo encontrada na urina. Né? E muitas vezes, essa doença, quando o exercício físico ele é muito intenso, quando uma pessoa tem essa doença, não sabe, e realiza uma atividade física muito intensa, né? Óbvio que ela vai sentir dor rapidamente, uma dor muito grande no tecido muscular, né? Ela não vai conseguir mais realizar exercício físico, né? Por conta da dor, e as células musculares elas vão se romper e vão extravasar o seu material citoplasmático, né? O que tem no seu sarcoplasma, vamos dizer assim, né? Para o sangue. E aí essa mioglobina e outras proteínas do sangue, elas podem ir até o rim, né? Que na verdade o rim filtra, né? O nosso sangue, e aí pode causar uma doença mais severa, que é
o dano renal agudo, e isso pode até levar a óbito. Muitas pessoas também associam, né, ao exercício muito intenso, né, e liberação da mioglobina no sangue com uma doença que é chamada de rabdomiólise. E aí essa rabdomiólise ela pode ser potencializada nessas pessoas que possuem essa doença de Macar. Só para vocês terem uma noção de que o metabolismo de glicogênio tem sua relevância e erros inatos do metabolismo são muito relevantes, principalmente para as pessoas que fazem atividade física, sem saber, muitas vezes, é bem verdade, que tem algum tipo de doença relacionada ao metabolismo de glicogênio ou alguma outra via metabólica. Tá? Bom, sobre a regulação do metabolismo de glicogênio, aí a gente já entra na questão de entender que a glicogenólise ela só pode ser processada quando a glicogênese estiver inibida, e vice-versa. E que essas vias elas precisam ser reguladas. Então, elas precisam ter enzimas que sofrem controle. Então, a enzima da glicogênese que sofre controle é a glicogênio sintase. E a enzima da glicogenólise que sofre controle é a glicogênio fosforilase, que está aqui. No caso da glicogênio fosforilase, que é a que a gente vai começar a estudar, ela tanto pode ser controlada por alosteria, né? E o que significa alosteria? É uma molécula, por exemplo, aqui um produto final, né? Exemplificado por produto final, mas não necessariamente precisa ser o produto final da via metabólica. Tá? Esse produto ele vai, né, se ligar a uma enzima da rota metabólica, né? Uma enzima anterior, né, da rota metabólica, e vai provocar a sua inibição ou ativação. A gente sabe que o controle alostérico, a regulação da alosteria, ela pode ser uma regulação positiva, né, quando o regulador alostérico, né, é sintetizado, se liga na enzima e aumenta a atividade da enzima, como né, um exemplo que nós já estudamos, a frutose 2,6-bisfosfato. É um regulador positivo, né, alostérico da fosfofrutacinase 1. Mas essa frutose 2,6-bisfosfato é o quê? Um regulador alostérico negativo da frutose 1,6-bisfosfato, né, que aí regula negativamente a gliconeogênese. Né? Por um lado, esse regulador alostérico ele ativa a glicólise, ele inibe a gliconeogênese. Então, a glicogênio fosforilase ela é alvo de reguladores alostéricos. Não estou falando que a frutose 2,6-bisfosfato é um regulador da glicogênio fosforilase. Tá? Estou falando que a glicogênio fosforilase ela pode ser regulada alostericamente. E também que essa glicogênio fosforilase ela pode ser regulada também por modificação covalente. Quando eu falo modificação covalente, em geral, né, por fosforilação e desfosforilação. A gente vai ver isso agora. Bom, o controle por modificação covalente, né, da glicogênio sintase, ela ocorre de acordo com a ação de hormônios. Então, se a gente pensar aqui nós temos dois tipos celulares, em amarelo o miócito e em vermelho o hepatócito. Então, na verdade, o miócito é a fibra muscular, né, o tecido muscular, e o hepatócito é a célula do fígado. Notem que cada célula de cada tecido, ele sofre estímulo por um hormônio distinto para ativar a glicogenólise. Então, se a gente pensar no hepatócito, o glucagon vai se ligar a um receptor de membrana, vai ativar toda uma cascata de sinalização, né, mediada aqui, olha a PKA. Para vocês que estudaram a via glicolítica e gliconeogênese, nós falamos da PKA nessas duas vias, para a regulação dessas duas vias metabólicas. É importante, então, que vocês retornem à via glicolítica, gliconeogênese, para entender o que essa PKA causa
no metabolismo glicolítico e no metabolismo gliconeogênico, tá? Mas, aqui, como a nossa aula é de metabolismo de glicogênio, a pKa, essa enzima, ela tem uma participação muito importante na regulação de que via metabólica? Glicogenólise. E lá no início da nossa aula, o que eu falei para vocês? A glicogenólise é uma via metabólica de quebra do glicogênio. Se a gente está falando do tecido muscular, a glicogenólise vai ocorrer quando o músculo precisa produzir energia para a contração. Quando eu falo do hepatócito, o hepatócito ele vai ativar a glicogenólise para produzir glicose e para liberar essa glicose no sangue. Por quê? O sangue tem tem baixa concentração desse açúcar. Então, o fígado ele vai agir para tentar manter a homeostase de glicose no sangue. Só que isso tudo é regulado por quê? Por hormônios. Né? Se a gente está no ponto de ônibus e vem alguém assaltar a gente, ou um carro vem para cima da calçada, instantaneamente a gente vai ter o quê? Uma reação de fuga. E essa reação de fuga é causada por quê? Por hormônios, adrenalina, epinefrina, né, que vão ser reconhecidos por receptores de membrana, vão desencadear uma cascata de sinalização mediada pela proteína sinase MT5 dependente, né, a PKA, e vai ativar o quê? A enzima de degradação do glicogênio, aqui, ó, glicogênio fosforilase, que ela estando inativa, quando fosforilada, ela passa a estar o quê? Ativa. E uma vez ativa, ela vai lá no glicogênio e quebra o glicogênio, liberando glicose e um fosfato. No caso, essa glicose e um fosfato no músculo, né, vai ser conduzida para onde? Para a glicólise, para a via glicolítica. Né? Lógico que a glicose e um fosfato vai ser convertida primeiro em glicose e 6-fosfato e depois ela vai tomar o rumo dela da via glicolítica. No caso do hepatócito, essa glicose e um fosfato ela vai ser o quê? Desfosforilada por uma fosfatase. Isso aqui, ó, essa reação é a última reação da gliconeogênese. E aí forma-se glicose e essa glicose é liberada no sangue. Tá? Então, notem como o metabolismo de degradação de glicogênio, a glicogenólise, ela pode estar associada tanto com a glicólise como com a gliconeogênese. Tudo vai depender do quê? Do tecido em que esse processo esteja ocorrendo. Legal? E é importante a gente entender qual a função desses hormônios, epinefrina e glucagon, para a ativação da via glicogenolítica, né, da glicogenólise, e também o funcionamento da glicogênio. Então, se a gente está vendo que o glicogênio e a epinefrina, óbvio, em seus tecidos alvos, né, vão levar à quebra do glicogênio, seja para qual for a função, né, dessa quebra no tecido muscular, no tecido hepático, esses hormônios eles vão regular negativamente quem? A glicogênio. Então, se esses hormônios ativam a glicogenólise, de alguma forma eles vão estar o quê? Inibindo a glicogênio. Bom, aqui é o controle, né, por alosteria da glicogênio fosforilase. Notem que aqui ela está totalmente ativa, a glicogênio fosforilase, né? Ela está fosforilada. Mas notem que quando existe um aumento da concentração de glicose intracelular, essa glicose ela se liga a determinadas regiões da glicogênio fosforilase. E quando ela se liga a essas regiões da glicogênio fosforilase, ela muda a conformação da enzima. E mudando essa conformação da enzima, ela expõe os grupamentos fosfatados para que sejam alvo, né, com maior facilidade das enzimas que vão remover esses fosfatos. Quais são, né, ou qual é a enzima que realiza essa desfosforilação? Fosfatases, né? Então, existe uma fosfatase que vai remover esses fosfatos, tá? Em geral, essa fosfatase ela é controlada positivamente pela insulina, né? Olha,
Notem que aqui a glicogênio fosforilase ela está ativa. Então, aqui está ocorrendo o quê? A glicogenólise. Quando aumenta, né, à medida que a glicogenólise vai ocorrendo, vão sendo liberadas, né, unidades de glicose, a concentração de glicose vai aumentando no interior da célula e, consequentemente, esse aumento da disponibilidade de glicose no interior da célula faz com que essa glicose se ligue à glicogênio fosforilase. E aí se expõe esses sítios, né, ligados ao fosfato, e aí quando tem uma sinalização mediada pela insulina, né, esse hormônio, a insulina, vai ativar uma via de sinalização intracelular que vai culminar na ativação de quem? Dessa proteína aqui fosfatase, tá? Que a gente chama de PP1, né, de proteína fosfatase ou proteína fosforilase fosfatase, tá? Se chamar só de fosfatase, eu já fico satisfeito. E quando essa fosfatase ela está ativa, né, estimulada por uma via, ativada por uma via de sinalização, né, estimulada pelo hormônio insulina, promove o quê? A desfosforilação da glicogênio fosforilase, e aí ela passa a estar no seu estado, né, inibido. E aí a glicogenólise não ocorre mais. Se a gente pensar da glicogênese, né, qual é a enzima que realiza a síntese do glicogênio? A glicogênio sintase. Então, na verdade, quem sofre regulação é a glicogênio sintase. E essa enzima ela também pode ser controlada por fosforilação, desfosforilação e alosteria. Tá? Então, aqui nós temos, vamos pegar essa figura, nós temos a glicogênio sintase ativa, e aqui desse outro lado nós temos a glicogênio sintase inibida. Notem que quando a glicogênio sintase ela é fosforilada por esta enzima chamada de GSK3, o que significa GSK3? G de glicogênio, S de sintase, né, glicogênio sintase, e K de quinase, de sinase, ou seja, ela fosforila, né, gasta ATP. Notem que essa glicogênio sintase ela passa a estar no estado fosforilado, aqui os grupamentos fosfato, né, e ela está numa conformação inativa, inibida. Então, quando ocorre essa fosforilação mediada pela GSK3, a síntese de glicogênio ela está o quê? Inibida. Só que, por outro lado, a glicogenólise está ativa. Quando existe um sinal hormonal, né, esse hormônio insulina, ele vai agir nas células de que forma? Provocando uma cascata de sinalização. Infelizmente, a gente não tem tempo, né, para a gente falar, para a gente ter uma aula específica só sobre vias de sinalização, né, mas eu quero que vocês entendam que essa insulina, quando ela é reconhecida por um receptor de membrana, esse sinal extracelular ele vai ser transferido. O sinal é transferido para o meio intracelular. E aí, uma vez esse sinal sendo transferido para o meio intracelular, não é a insulina que é transferida para o meio intracelular, é o sinal que é gerado pela ligação da insulina ao seu receptor, ok? Vai disparar uma cascata de sinalização que vão ativar diversas enzimas, diversas proteínas. E uma dessas proteínas vai levar o quê? A inibição dessa proteína GSK3. Tá? Uma vez a GSK3 estando inibida, né, notem que esse sinalzinho de inibição, essa fosforilação da glicogênio sintase não vai ocorrer mais. Só que, se a glicogênio sintase estiver fosforilada, ela precisa ser o quê? Desfosforilada. E aí, olha o que a via de sinalização mediada pela insulina também faz. Ela também ativa a proteína fosfatase 1. E uma vez ativada essa proteína fosfatase 1, esses grupamentos fosfatos eles vão ser removidos da glicogênio sintase e aí a glicogênio sintase passa a estar ativa. Então, durante uma condição em que exista um excesso de glicose no meio externo, a via de síntese de glicogênio vai estar ativa. Por quê? Porque existe
né, a ação do hormônio insulina, estimulando as células para que elas acumulem glicogênio, para que esteja ativa a enzima de síntese de glicogênio, para que esteja ativa a enzima glicogênio sintase. Tá? Notem aqui, ó, que se a insulina ativa a proteína fosfatase 1, olha que legal, o glucagon e a epinefrina inibem esta enzima. Inibindo esta enzima, o que aconteceria com a glicogênio sintase? Estaria fosforilada. E uma vez a glicogênio sintase estando fosforilada, a glicogênese está inibida e a glicogenólise é ativa. Tá? Existem outros reguladores alostéricos também da proteína fosfatase 1, tá? Que é a glicose 6-fosfato e a própria molécula de glicose. Olha que interessante, né? A molécula de glicose, ela ativa a proteína fosfatase 1, mas se a gente voltar nesse slide, a gente vai ver que a glicose, ela se liga à glicogênio fosforilase e já inicia o processo de inibição da glicogênio fosforilase e, consequentemente, inibição da degradação do glicogênio. Bom, aqui é ainda, né, um exemplo da via de sinalização, né, mediada pela insulina. Então, notem que aqui vamos imaginar que um patócito, né, uma célula, que é a membrana celular, uma proteína receptora de membrana, aqui o hormônio insulina no meio extracelular. A insulina é reconhecida pelo seu receptor, né, e uma vez reconhecendo o sinal da insulina, vai transferir o sinal, não a insulina, tá? Como eu falei, vai transferir o sinal para o interior. E aí vai ativar diversas proteínas, e aí eu não vou entrar no mérito da questão de quais são as proteínas que são ativadas, mas que vai levar a quem? A uma inibição da proteína GSK3. Levando a inibição da proteína GSK3, o que vai acontecer? A glicogênio sintase não mais vai ser fosforilada. Esse processo aqui de fosforilação vai estar o quê? Vai estar inibido. Isso quando a GSK3 for inibida por fosforilação. Tá? Então, aqui, ó, a GSK3 é uma proteína sinase envolvida na sinalização de insulina, fatores de crescimento e outros nutrientes. Tá? Olha que interessante aqui também que eu posso colocar para vocês. Da mesma forma que o sinal, né, gerado pelo hormônio insulina vai levar à ativação da via glicolítica, da glicose, e ativação da glicogênese, ela também ativa quem? A proteína de transporte de glicose. Então, a glicose que está no sangue, ela é transportada para o interior das células por uma proteína transportadora, que a gente chama de proteína na forma de canal, né? Em que esse canal se abre, né, quando ativo e permite, né, a entrada da glicose. Essa proteína é chamada de GLUT4. GLUT, né, GLU de glucose, né, de glicose, e T de transportador. É o transportador de glicose número 4. Se vocês forem na literatura, vocês vão ver que existem vários transportadores de glicose, né? GLUT1, GLUT2, GLUT4, GLUT5, GLUT6, existem vários transportadores de glicose, tá? Qual a diferença deles? Né? Alguns tecidos têm majoritariamente um determinado transportador e muitas vezes, né, quando uma mesma célula tem mais de um transportador, cada transportador tem uma afinidade distinta a essa molécula de glicose. Bom, aqui a função da proteína fosfatase 1, né? Então, olha, aqui nós temos um grânulo de glicogênio. Então, todas as proteínas do metabolismo de glicogênio estão aqui, ó. Glicogênio fosforilase, glicogênio sintase, tá? O vulco aqui, todo mundo misturado aqui, né? E aí, o que acontece? Dependendo do grau de ativação, né, dessas enzimas, de fosforilação dessas enzimas, né, as vias metabólicas vão estar o quê? Ativas ou inibidas. Então, por exemplo, se a glicogênio fosforilase estiver fosforilada, a glicogenólise vai estar ativa e a glicogênese vai estar inibida. Mesmo porque quando a glicogênio fosforilase está fosforilada, a glicogênio sintase também pode estar fosforilada e enquanto a glicogênio fosforilase está ativa por fosforilação, a glicogênio sintase vai estar inibida por fosforilação.
Mas no caso aqui da PP1, que está no centro dessa figura, ela vai remover o grupamento fosfato, né? Ela vai desfosforilar todo mundo. Né? Todo mundo que sofreu fosforilação vai sofrer, né? Quando desfosforilado, perdão, todo mundo que sofreu fosforilação, quando a proteína fosfatase estiver ativa, ela vai desfosforilar todo mundo. E aí a ativação das rotas vão ser diferentes. Se ora a glicogenólise estava ativada por fosforilação, quando desfosforilada, ela vai estar inibida. No caso da glicogênese, se a glicogênese sintase estava inibida por conta de fosforilação, quando desfosforilada, a glicogênese vai estar ativa e a glicogenólise inibida. Bom, já que a gente está falando aqui da proteína fosfatase 1, é importante que eu diga para vocês também que essa proteína fosfatase 1 possui um inibidor. Tá? E esse inibidor, quando fosforilado, tá? Ele se liga à proteína fosfatase 1. E esse inibidor fosforilado, ele é fosforilado por uma proteína sinase. E qual é a proteína sinase? Proteína sinase ANP cíclico dependente. Tá? Então, a PK fosforila esse inibidor, né? Ele fosforilado, e uma vez ele fosforilado, ele pode se ligar à proteína fosfatase 1 e inibir a proteína fosfatase 1. Ok? E assim, impedindo que essa proteína fosfatase desfosforile todas as enzimas envolvidas no metabolismo de glicogênio, seja na glicogenólise, seja na glicogênese. Bom, aqui para terminar, se não me falha a memória, é o nosso último slide, e é um desafio que eu faço para vocês, eu acho que é até interessante vocês exercitarem isso em casa, que é para vocês tentarem entender como ocorre o controle do metabolismo glicídico. Então, nós abordamos, né, nas nossas 3 aulas, né, com essa, a glicolítica, a gliconeogênese e o metabolismo de glicogênio, que é composto por glicogenólise e glicogênio. Então, nessa figura aqui, vocês vão ver o que acontece com cada enzima, né, do metabolismo glicídico quando existe uma alta concentração de glicose ou quando existe uma baixa concentração de glicose. Então, aqui em vermelho é alta concentração de glicose, high blood glucose, e aqui embaixo, em azul, é quando tem baixa concentração de glicose, low blood glucose. Então, vocês vão ver, por exemplo, quando tem baixa concentração de glicose, a via de sinalização mediada pelo glucagon vai ativar a proteína sinase ANP cíclico dependente. E essa proteína sinase vai fosforilar diversos alvos. Olha, vai fosforilar a enzima fosforilase sinase, vai fosforilar a glicogênio sintase, vai fosforilar a proteína, a piruvato sinase, vai fosforilar aquela enzima bifuncional, né, que produz frutose 2,6-bisfosfato, e essa fosforilação mediada pela pKa vai ter uma influência muito importante na regulação das vias metabólicas, né, das vias relacionadas ao metabolismo glicídico. Então, por exemplo, se a pKa fosforila a glicogênio fosforilase aqui, né, indiretamente, né, tem uma enzima aqui no meio que eu não abordei, o que vai acontecer? A síntese de glicogênio vai estar ativa. Se a pK fosforila a glicogênio sintase, a síntese de glicogênio vai estar inibida. Se a pKa fosforila a enzima bifuncional, o ativador alostérico da glicólise vai estar o quê? Não vai estar sendo sintetizado. Consequentemente, a PFK1 não vai estar sendo ativa. E aí a via glicolítica vai diminuir a sua velocidade, vai diminuir o seu fluxo. Então, é importante que vocês, em casa, ao final dessas nossas 3 aulas, vocês exercitem, peguem um pedaço de papel e descrevam o que acontece com essas rotas metabólicas de acordo com a regulação delas, né? Sempre pensando, no caso do fígado,
numa condição de alta concentração de glicose no sangue ou numa condição de baixa de glicose no sangue. E no caso do tecido muscular, pensem no momento do músculo em repouso e no músculo em contração muscular. O que acontece no músculo em contração muscular quando ele sofre um estímulo mediado pela adrenalina ou pela epinefrina, né, que são hormônios secretados, né, em determinados momentos que acabam estimulando o processo de contração muscular. Então, é um exercício bastante importante que vocês façam em casa, né? Eu não faço exercícios, nem trabalho, nem estudo dirigido, mas esse é um exercício que vocês fazem, que vocês poderiam fazer em casa e que vai ajudar muito vocês na compreensão do metabolismo glicídico que nós abordamos até o momento. E, é claro, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem utilizar os fóruns, né, de discussão para tirar essas dúvidas conosco. Ok? Então, é isso. Finalizamos o nosso módulo, né, de metabolismo anaeróbico. Módulo não, né, que o nosso módulo é de metabolismo, mas nós finalizamos as nossas aulas de metabolismo anaeróbico. Ok?